Olá pessoal, meu nome é Israel AS e eu estarei abordando nesse vídeo as estratégias de sincronização de serviços WCF. Bom, propositalmente esse vídeo vem logo após o vídeo de gerenciamento de instância, tá legal? Isso se deve ao fato de que qual modelo, qual estratégia de sincronização a gente vai adotar vai depender fortemente de qual modelo de gerenciamento de instâncias nós escolhemos anteriormente. Tá? Então, importante, antes de prosseguir nesse vídeo, que você entenda cada um dos modelos de gerenciamento de instâncias que o WCF nos fornece. Tá? Antes da gente prosseguir aqui e analisar quais as possibilidades que nós temos, a sincronização se deve ao fato de como eu vou gerenciar o acesso concorrente ao meu serviço. Tá legal? Então, dependendo do modo de gerenciamento de instância que você tenha, pode abrir portas para que várias requisições cheguem para a mesma instância do serviço. E, consequentemente, você vai precisar saber lidar com esse acesso concorrente a recursos específicos do teu serviço para garantir a consistência das informações nesse ambiente multithread. Tá legal? Bom, nós vimos no vídeo anterior como a gente pode fazer para poder habilitar o modo de gerenciamento de instância. Tá legal? A gente viu que a gente usa o atributo Service Behavior aqui através da propriedade Instance Context Mode. Tá? Da mesma forma, eu utilizo uma propriedade chamada Concurrency Mode, tá? Que eu posso escolher entre as três opções que ele me fornece aqui. Tá legal? Bom, cada uma dessas opções tem uma característica diferente e ainda, quando combinado com cada um dos modos de gerenciamento de distância, o comportamento é totalmente diferente. Tá legal? Então, para a gente poder entender cada uma dessas opções, a gente tem aqui um outro slide para a gente poder analisar cada uma delas. Tá? Bom, o primeiro formato, o single, como esse é quando você não omite qualquer configuração, o default sempre é single. Tá? Assim como no caso de gerenciamento de instância, o default é per session. Tá legal? Bom, quando o single é combinado com o per session, notem que eu tenho aqui o host e para cada instância de um proxy, eu tenho uma instância específica para atender as requisições que partem, que originam daquela instância específica. Tá? O modo single, como o próprio nome diz, ele não vai permitir o acesso concorrente à instância. Isso quer dizer o quê? Enquanto existir uma requisição sendo processada, requisições que partem daquele mesmo proxy vão ser enfileiradas até que a instância libere, até que o WCF libere aquela instância específica e aí o próximo item da fila adquire o lock e executa aquela determinada operação. Tá legal? Então, nesse modelo, a gente consegue evitar problemas de concorrência. Tá legal? Por quê? Porque eu não vou ter duas threads entrando ao mesmo tempo no serviço, na instância da classe que representa o serviço. Tá legal? É importante dizer que, pelo fato do per session, eu tenho duas instâncias. Só que notem que cada instância recebe as requisições de um determinado proxy. E aí todo o gerenciamento do acesso concorrente está em cima dessa instância específica. Tá legal? Então, nada impede de eu ter duas instâncias rodando concorrentemente, duas requisições rodando concorrentemente, mas, como a gente pode notar aqui, em instâncias diferentes. Requisições que chegam para aquelas instâncias que já têm algum processo em execução vão ser enfileiradas e, à medida que o processo finaliza, a próxima requisição que está na fila entra em processamento e executa e libera o lock e assim por diante.
Tá legal? Então, o modelo single com o uso do per session trabalha nessa linha. Tá? Bom, já quando nós utilizamos o single com o per call, isso acaba até sendo irrelevante, porque na verdade, como eu tenho uma única instância para servir uma requisição no modelo per call, eu nunca vou ter acesso concorrente em cima daquela instância específica. Tá? Então, independentemente do modelo de sincronização que você utilize aqui, pouco importa. Tá legal? Eu nunca vou ter uma instância servindo mais do que uma requisição. Qualquer requisição nova, mesmo que parta do mesmo proxy, eu tenho uma instância à parte aqui para atendê-la. Tá legal? Então não tem lá muito segredo aqui. Bom, já quando eu utilizo o modelo de sincronização single em conjunto com o gerenciamento de instância, também definido como single, que é onde eu tenho uma única instância do serviço para atender toda e qualquer requisição, independentemente se ela saia de um ou de N instâncias de proxies diferentes. Tá? Nesse caso aqui, o single ele vai garantir que apenas uma única thread por vez vai acessar a instância da classe do serviço. Tá? Notem que todas as requisições que chegam para essa instância, que saiam de um mesmo proxy ou de proxies diferentes, vão estar sendo enfileiradas e na medida que esse processo finaliza, o próximo da fila entra, executa, terminou, libera a instância, o próximo da fila entra, executa, libera e assim por diante. Tá? Aqui, nesse caso, é uma das formas mais seguras que você tem de manter o estado da tua classe consistente. Mas, em contrapartida, você perde muito em performance aqui. Tá legal? Por causa que você vai limitar drasticamente o número de acessos à instância, ou seja, vai poder passar um por vez. Então, se o teu serviço é acessado por vários clientes, ele vai afunilar aqui e sempre passar um por vez. Tá legal? Então, você tem que ponderar. O que eu preciso? Segurança, a consistência no estado do meu serviço ou performance? Tá? Tem, claro, como eu combinar as duas coisas que a gente vai vendo um pouquinho mais para frente. Tá legal? Bom, seguindo em frente aqui, o segundo modo que nós temos é o modelo chamado de reentrant. Na verdade, esse modelo ele permite a reentrada numa classe que representa o serviço. Tá? Bem, esse modelo ele está fortemente ligado aos processos de callback que a gente pode eventualmente estar disparando do lado do cliente. Tá? No exemplo que nós fizemos aqui, nós tínhamos definido uma interface de callback. Tá legal? E nessa interface, ela disponibiliza um método chamado proposta analisada, que durante a execução, ao invocar esse método, ele vai notificar o cliente de que algo aconteceu. Tá legal? Bom, esse modelo que permite a reentrada está fortemente ligado a esse tipo de comunicação, ou seja, do disparo de callback do lado do cliente. Bom, quando a gente trabalha aqui no modelo de instâncias per session e o meu serviço tem o callback definido, a possibilidade de disparar um callback, o que vai acontecer? O meu cliente invoca um serviço lá, invoca uma operação lá no serviço. O serviço, por sua vez, chega um determinado momento da execução, chama o callback, dispara o callback do lado do cliente, tá? E é aqui que entra o modo reentrant. Na verdade, quando eu deixo isso definido, como ele permite a reentrada, na verdade, o que vai acontecer? Ele libera, durante o callback, ele me libera a instância da classe. Então, permite que o cliente,
tá? Através, por exemplo, de uma outra requisição, acesse uma outra informação do meu serviço enquanto o callback está em execução. Tá? Se depois que o callback terminou, ele volta à execução aqui para o meu serviço, e enquanto aquele outro processo não terminar, esse cara não, a reentrada não é permitida. Tá? Então ele consegue sincronizar as informações. Tá? Então ele consegue, a vantagem de você utilizar o reentrante com o per session é justamente permitir que o serviço atenda uma outra requisição enquanto o callback está sendo disparado do lado do cliente. Tá legal? Então notem que aqui, depois que o callback é devolvido, é retornado, ele para aqui caso tenha uma outra operação em andamento. Do contrário, ele já entra direto e já permite que ele finalize o processo que se originou aqui. Tá legal? Bom, já no modelo per call com single, nós temos um sério problema. Tá? Quando eu defino o modelo de instância como per call e a sincronização como single, ou seja, uma única thread por vez, e eu estou usando callbacks aqui, olha o que vai acontecer. Cada requisição no modelo per call, a gente já sabe que ele cria uma instância exclusiva. Então, notem o seguinte, ele faz a requisição, cria a instância, chega num ponto da execução daquela operação, ele dá o callback. Só que agora, o que vai acontecer? O callback dispara, executa do lado do cliente, e a hora que ele vem para cá e for entrar de novo, ele nunca vai conseguir entrar aqui. Por quê? Porque a instância não foi liberada. Tá legal? Então, a reentrada não é permitida. Consequentemente, eu vou ter um deadlock. Tá? Porque ele vai ficar esperando por um recurso, a liberação de um recurso, tá? Que nunca vai ser descartado. Para evitar esse tipo de problema, a gente pode adotar aqui, no caso, quando você usa o per call, no modelo que permite a reentrada, o deadlock nunca vai acontecer. Tá? Então, olha só, a requisição chega para a minha instância, eventualmente ela vem, dispara o callback, e nesse caso, o que vai acontecer? Pela reentrada ser permitida, hora que termina a execução do callback, o processamento volta para a instância correspondente e finaliza aquela execução. Tá? Então, no modelo per call, utilizar single é certo que você vai ter o deadlock. Tá? Então, para garantir que isso não aconteça, sempre defina como reentrante. Bom, seguindo em frente aqui, a outra opção que nós temos é utilizar o modelo de reentrante com single, com o gerenciamento de instâncias definido como um single. Tá? Então, aqui, notem o cenário. Eu tenho aqui o cliente que fez uma requisição, tá legal? O fato de estar single, eu venho aqui, o callback foi disparado, estou executando isso do lado do cliente. Então, notem o seguinte, como ele está definido como single, ele pode acessar várias threads, várias requisições, pode chegar até a instância daquele serviço. Notem que, uma vez que eu tenho uma thread em execução aqui, tá legal? O que vai acontecer? Uma vez que eu tenha algo em execução aqui, independentemente se a requisição está vindo direto do proxy ou é um resultado de um callback, todos vão ficar enfileirados enquanto esse cara não terminar. Os que estão na fila vão continuar ali. À medida que esse termina, o próximo da fila entra, o próximo da fila entra e assim sucessivamente. Tá? Inclusive o próprio callback, quando ele retorna, se há algo em execução, ele também vai para a fila. Tá legal? E esperar a vez dele para que seja executado. Tá certo? Na verdade, o reentrant, ele é um refinamento
do modelo de sincronização single. Tá? Justamente por isso, vocês reparem que aqui eu não tenho acesso concorrente. Tá? Esse modelo é só para ele permitir a reentrada quando tratasse de um callback. Tá legal? Mas ele não permite o acesso multithread. Ele só é um refinamento mesmo do modelo single de sincronização. Tá legal? Bom, antes da gente finalizar essa parte, a gente precisa se atentar a duas coisas. Primeiro, a primeira questão é que você só vai começar a ter problemas com essa parte de reentrada quando o teu callback, a tua função de callback não for considerado one-way. Tá? Quando nós criamos aqui nossa função de callback, eu me preocupei em colocar isso como esse método como one-way. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Eu disparo ao meu método para o lado do cliente, mas eu não estou interessado no retorno. Tá? Então, uma boa prática para serviços de callback, para métodos de callback, é que você sempre defina ele como one-way. Tá? Porque aí você vai evitar problemas de concorrência aqui de possíveis reentradas. Porque o fato de estar definido como one-way como true, ele vai disparar o callback do lado do cliente e vai continuar a execução. Pouco importa o resultado que volta desse método que foi disparado remotamente lá no cliente. Tá legal? Então, uma boa prática é você sempre definir como one-way. Em casos muito específicos, você pode não definir como one-way e, de alguma forma, capturar o resultado que, eventualmente, o cliente possa te fornecer. Tá? Mais ou menos parecido com o sistema de eventos. Tá legal? Bom, e a segunda parte que a gente precisa se atentar aqui é com relação ao estado da informação durante o callback. Tá? Porque notem, eu tenho aqui no nosso cenário dois métodos, dois parâmetros, dois membros que estão em nível de classe aqui. Um chamado recurso disponível e outro chamado propostas. Tá? Então, quando você define a instância como single, isso quer dizer que eu tenho uma instância servindo todo mundo. Tá legal? Independentemente de que proxy venha. Ou eu posso ter também o modelo per session, onde eu tenho também uma única instância servindo todas as requisições que partem daquele cliente. Então, nesse caso, se eu tenho membros que estão guardados aqui na instância da classe, durante o callback para o cliente, alguém pode vir até aqui e manipular aqueles membros. Hora que o callback é devolvido, se eu depender de alguma informação que lá estava, eu posso ter problemas aí. Tá? Não me antecipar e prever que alguma outra requisição pudesse solicitar e alterar aquelas informações. Então, é muito importante que você alinhe muito bem isso para não depender de uma informação que pode acontecer que na volta do callback elas já foram manipuladas por uma outra thread. Tá? Esse tipo de problema você vai encontrar tanto no per session, tá? Quanto no single. Tá? No per call não há essa preocupação, justamente porque haverá uma única instância e a única pessoa que poderá manipular aquela instância é aquela própria requisição específica. Tá? Aquela instância não é compartilhada com todo mundo. Tá legal? Bom, seguindo em frente aqui, o terceiro e último modelo de sincronização que nós temos é o multiple. Tá? Como o próprio nome diz, a ideia do multiple é permitir com que várias threads acessem a instância, a mesma instância várias threads acessem a mesma instância. Tá? Então, nesse caso, você vai aumentar muito o tempo de resposta das suas requisições. Tá? Você vai ter um throughput muito maior, justamente porque você vai conseguir absorver, vai conseguir processar muito mais requisições. Tá? Só que notem que aqui, em nenhum dos modelos, tanto no per call, quanto no per session, quanto no single, todos eles não haverá nenhum tipo de lock sendo feito na instância
da classe que representa o serviço. Na verdade, agora vai competir você, desenvolvedor, eleger quais são as informações que serão compartilhadas entre todo mundo e aplicar o lock em cima desses membros. Tá legal? Só que aí, nesse caso, você vai recorrer a classes que o próprio .NET já traz para você desde a primeira versão, que é o caso do Mutex, o caso do Reader Writer Lock, tá? Você tem o Monitor, você tem a Keyword Lock, tudo isso para que você consiga definir qual o formato de locking apropriado. Tá? Então, nesse modelo aqui, notem o seguinte: eu tenho as requisições que partem de um cliente, de um proxy, para uma mesma instância, só que aqui o que vai acontecer? Eu vou ter o acesso concorrente aqui. Tá? Nessa instância, a mesma coisa aqui. Só que se essas instâncias compartilham o mesmo estado, uma mesma variável estática, um eventual caching que você tem na sua aplicação, você vai ter que gerenciar o locking aqui. Aí passa a ser um processo manual e não fica mais a cargo do WCF gerenciar isso para você. Tá? No caso do Percol, também é a mesma história. Tá vendo? Olha só, eu tenho os clientes, tenho as instâncias, nesse caso Percol, cada requisição uma instância específica. E agora, se eu tiver uma informação compartilhada entre todo mundo, eu vou ter que aplicar a regra aqui para poder fazer o locking. Enfileirar e aí deixar passar um por vez, afunilando e passando um por vez. Tá legal? E finalmente aqui, no modelo single, uma única instância atendendo todas as requisições, só que agora mais uma vez o WCF não vai me ajudar em nada aqui, tá legal? Ou seja, eu vou ser responsável por aplicar o lock em cada um dos membros que me interessam, que me preocupam, tá legal? Então, nesse caso aqui, como a gente pode perceber, não haverá nenhum bloqueio em nível de serviço. Tá? A gente vai poder ter múltiplas requisições acessando a mesma instância. Tá? E aqui, obviamente, o throughput vai estar sempre condicionado ao tipo de bloqueio que você realiza. Tá? Só para a gente poder assimilar isso, vamos notar aqui o seguinte. Tá? No nosso exemplo, se eu tenho aqui o modelo de instância definido como single, que já é o default, desculpa, o modelo de concorrência definido como single, que já é o default, notem o seguinte: eu vou ter apenas uma única thread entrando por vez nesse serviço. Tá? Aí, independentemente do modelo de gerenciamento de instância. Então, no nosso caso, como nós definimos como single, eu vou ter uma única instância e apenas uma única thread entrando por vez. Bom, o ponto positivo dessa técnica é que eu vou ter a consistência dessas duas informações aqui. Tá? Como vai passar uma thread por vez, não vai correr o risco de alguém tentar efetivar um empréstimo sem que eu tenha o recurso disponível aqui. Tá legal? Então, isso é o ponto positivo. Mas o ponto negativo, qual é? O ponto negativo é que eu não vou conseguir atender muitas requisições. Meu serviço não vai conseguir escalar. Tá? A partir do momento que chegar muitas requisições, vai sempre passar uma por vez. Então, isso não é lá muito interessante, depende do ponto de vista. Mais uma vez, você vai precisar pesar e mensurar isso, ver o que é mais importante. Tá? E aí que começa você criar algumas combinações, porque notem o seguinte: nesse modelo, eu tenho esse método, nessa combinação, dentro do meu serviço eu tenho o método analisar proposta. Como a gente já viu ali atrás, a gente colocou aqui uma regrinha básica, tá? Que faz a análise da proposta. Só que na análise da proposta é o método que compõe as operações do meu serviço, só que ela não mexe em nada, não manipula nenhum desses dois membros que estão aqui. Tá legal? Então, o que vai acontecer? Eu estou pagando um preço muito alto aqui, porque eu estou colocando aqui como single, passando um por vez, sendo que, na verdade, às vezes eu posso estar tendo requisições aqui que queiram fazer alguma coisa, executar alguma tarefa que não interfere em nenhum dos meus membros que estão aqui, que são compartilhados entre todo mundo.
Tá legal? Então, isso vocês precisam começar a pensar direitinho aqui e ver o que é o mais interessante. Tá? Então, aqui, nesse caso, no modo de concorrência, eu posso estar definido como múltiplo. Tá? Ou seja, eu posso permitir múltiplas threads entrar ao mesmo tempo. Tá legal? Só que no momento que eu preciso manipular esse recurso disponível, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar aqui um lock. Tá legal? Ops. Bem, eu não posso utilizar o lock, porque o lock só funciona para reference types, e no caso aqui eu estou querendo fazer o bloqueio de um decimal que é um value type. Então, nesse caso aqui, olha só, eu posso recorrer ao Reader Writer Lock Slim. Esse cara aqui, na verdade, ele consegue gerenciar o acesso múltiplo de múltiplas threads apenas para leitura, mas o acesso exclusivo somente para escrita. Tá legal? Então, aqui, ó, olha só, como nós fazemos o uso do recurso disponível nesse método, tudo que a gente precisa fazer aqui é, antes de retornar, envolver isso no try finally, colocar o return aqui, e aqui, olha só, eu entro em modo de leitura, e aqui eu saio do modo de leitura. O lock de leitura, eu entro e saio do lock de leitura. Nesse caso, eu só estou querendo ler a informação desse cara. Então, eu estou protegendo esse recurso. Ou seja, múltiplas threads chegando para poder ler, ele vai deixar acessar. Mas, a partir do momento que alguma thread exige o lock para escrita, ele bloqueia todo mundo para ler. Tá? Então, até que eu não termine a escrita, ele vai manter todo mundo que requisitou essa informação para leitura, ele vai bloquear, e assim que eu terminar de escrever, ele libera e vai dando sequência aí para que todo mundo acesse. Bom, outro local que a gente manipula esse método, essa variável, recurso disponível, é logo aqui embaixo, quando eu efetivo a proposta. Então, aqui a mesma ideia, envolvo no try finally para garantir aqui, tá? E aqui notem o seguinte, o lock ele vai ser diferente, tá? Aqui eu vou entrar em lock de escrita e aqui eu vou sair do lock de escrita. E aqui, olha só, eu dou um exit nele. Então notem que agora a gente já conseguiu tornar a nossa classe, o nosso serviço mais, digamos assim, ele vai conseguir atender mais requisições. Tá? A partir do momento que o modo de concorrência dele estava definido como single, apenas uma por vez vai passar. A gente abriu aqui para múltiplas. Tá? Múltiplas threads chegarem, múltiplas requisições chegarem e acessar. Só que o problema disso são essas informações que estão em nível de classe. Tá? Esses membros, o estado da minha classe, que é compartilhado entre todo mundo, então eu estava correndo um risco muito grande aqui de não manter as informações consistentes. Por exemplo, um cara estava efetivando uma proposta, sendo que na verdade não tem dinheiro disponível para poder dar para esse cara. Tá? Então agora, vejam só, eu estou mantendo a minha classe totalmente aberta, com múltiplo aqui, ou seja, permitindo que todo mundo chegue até ela, consiga atender várias requisições, só que a partir do momento que ele acessa requisições, acessa membros, digamos assim, mais membros que estão envolvidos, que devem ser monitorados para evitar que o acesso concorrente danifique ou prejudique a consistência das informações, eu estou sempre garantindo o acesso de forma segura. Tá? Então, reparem que eu estou somente protegendo o recurso aqui, tá? Só que aqui eu estou no ambiente de locking de leitura. Isso quer dizer que eu ainda consigo múltiplas threads executar esse código, justamente porque é uma característica desse Reader Writer Lock Slim.
E outro detalhe importante é quando a gente efetiva a proposta, que eu preciso fazer o quê? Preciso proteger o recurso disponível aqui, justamente para que ele consiga decrementar o valor da proposta que foi efetivada. Tá? Então, durante esse momento, ninguém consegue ler a informação que está aqui até que ele libere o lock de escrita. Tá legal? Bom, tudo que nós vimos nesse vídeo foi justamente as formas, estratégias de locking que nós temos, de sincronização que nós temos no WCF, mais do lado do serviço. Tá? Ainda existem algumas técnicas do lado do cliente que a gente precisa analisar com mais calma, mas isso será uma matéria do próximo, de um vídeo futuro. Tá legal? Então, por hoje é tudo. Muito obrigado.